Olá, meus amigos, eu sou o José Rodrigues, da Lubrificantes. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre óleos solúveis. Eu até trouxe 3 amostras para apresentá-los, né? Falar um pouco da história dos óleos solúveis. Esse primeiro aqui, mais marrom, mais castanho, mais escuro, ele é uma amostra referência do nosso produto, de um semissintético tradicional. É um produto que tem petróleo, é um produto que foi criado há muitos anos atrás. Eu diria que normalmente ele deveria estar sendo bastante menos utilizado hoje em dia, mas em função da falta de opções tecnológicas, ele ainda continua sendo muito utilizado, ok? É um produto confiável pelos anos que ele está sendo trabalhado no nosso país e no mundo, mas em função de, aqui no Brasil, nós temos produtos lubrificantes que entram na formulação desses óleos, eles têm petróleo, né? De um nível de qualidade não tão boa, são óleos básicos grupo 1, derivados de petróleo, né? Ele passa a ser um produto não tão interessante assim, ele já está com a vida útil dele bem reduzida em função de ataque de micro-organismos, mas como eu disse, pela falta de opções tecnológicas mais interessantes, ele ainda é bastante utilizado no nosso país, né? E o que aconteceu, digamos, a partir da final da década de 80, mais ou menos, começaram a aparecer óleos, ou melhor, produtos sintéticos, isentos de petróleo, tá? Esses produtos aqui, semissintéticos, como os minerais também, eles, quando misturados com água, eles ficam normalmente mais com aspecto leitoso, às vezes ligeiramente não tão leitoso, mas ao longo do uso ele vai ficando bem leitoso, ok? Porque ele emulga trampióio, tem várias desvantagens, e uma delas é o fato dele emulgar o óleo de lubrificação de máquinas, que ele tem na sua composição emulgadores, que para emulgar o petróleo que está aqui dentro, ele acaba emulgando também uma parte boa, representativa dos lubrificantes de barramentos, lubrificantes de vazamentos de máquina, né? E isso acaba sendo o fim dele, porque ele já começa a dar mau cheiro, começa a ficar muito encorpado. Essa emulsão, uma emulsão que fica muito pobre, né, com micelas de óleo muito maiores, tá? A refrigeração da operação fica bastante sacrificada. Então, em função dele aceitar a contaminação com os óleos lubrificantes, ele vai ficando em desuso, vamos dizer assim. A gente tem que descartar. Chega uma hora ele fica tão encorpado ou até com cheiro ruim, né? Ele precisa ser descartado. E, como eu disse, na década de 90, final da década de 80, apareceram os óleos sintéticos, os fluidos sintéticos, que no início eram mais produtos apenas para refrigeração, sem muito lubricidade, muita tecnologia de lubricidade, né? De aditivos à base de lubricidade. Depois descobriu-se a eficiência dos polímeros e nós temos hoje famílias bastante interessantes desses produtos. O que acontece é que logo que eles começaram a ser fornecidos, eles tinham um sal chamado nitrito de sódio, que mais tarde, ou logo depois, logo lá no início mesmo, as pesquisas mostraram que o resultado da reação do nitrito de sódio com as aminas, que são bases orgânicas muito utilizadas nos fluidos, para dar o pH e a proteção, enfim, ajudar na proteção, eram cancerígenas. As nitrosaminas, que eram formadas da reação química do nitrito com as aminas, formavam nitrosaminas, que são produtos cancerígenos. Foram demonstrados o grau carcinogênico desse tipo de produtos. Então, eles foram, digamos, substituídos, o nitrito foi substituído por outros produtos, e nessa substituição, esses produtos, elas foram feitas, as substituições nas indústrias de petróleo, fabricantes de óleo, foram feitas, o próprio cliente foi usado como uma fonte de aprendizado. E aconteceram muitas coisas danosas, muitas empresas pequenas, sem tecnologia, e até grandes empresas também tiveram muita dificuldade na substituição do nitrito, que é um sal que dá uma proteção muito boa ao longo do uso dos óleos solúveis, dos óleos sintéticos, e a saída dele foi danosa. Então tivemos casos de oxidação de máquinas, de peças,
E empresas que até hoje, quando se fala em um fluido sintético, eles sentem calafrios, não desejam de forma alguma colocar fluido sintético nas suas empresas, nas suas máquinas. Os usuários mais antigos que participaram daquele período desastroso são bastante refratários ao uso de um produto desse nível nas máquinas. A bem da verdade, ainda temos muito problemas de oxidação, mas são produtos hoje bastante seguros se for buscado o uso com firmas de um certo porte, né? O problema é que tem que controlar a concentração, porque o nitrito ajudava muito na proteção, como eu disse, e hoje, principalmente quem trabalha com ferro fundido, por esses produtos não terem emulgadores nas suas fórmulas, bom, eles não emulgam óleos de barramento, nada disso. Ok, eles flotam, separam, dá para tirar isso do produto com skimmers, enfim. Mas em contrapartida eles não limpam as linhas, a máquina fica muito suja, muito... O emulgador ajuda muito no processo de limpeza. Então esse, para mim, no meu modo de ver, é o grande ponto negativo de uma solução como essa. Não é uma emulsão, é uma solução química. Ele mesmo tendo óleo, esse óleo são polímeros, né, de vários tipos, cada um tem os seus tipos preferidos. Eles não formam uma emulsão, formam uma solução química, ok? Então essa solução ela não limpa a máquina. Esse é um ponto muito, muito ruim. Porque quem trabalha principalmente com ferro, acho que todo o processo de usinagem tem que nos preocupar com o equipamento. O equipamento é que dá o sustento para as empresas, né? Ali que usina as peças vão ser vendidas, fornecidas e geram faturamento. O equipamento é como uma ferramenta de corte também. Então, esse tipo de produto não foi suficiente para substituir os tradicionais semissintéticos que já existiam. A ideia de substituição não aconteceu em função dos problemas que eles causaram e do grau de preocupação que deixou em diversas empresas a substituição do semissintético por ele. Então tem muitas empresas muito grandes trabalhando com esse tipo de produto ainda, com esses produtos semissintéticos, que tem petróleo, são insalubres, mas tem um emulgador, normalmente não duram muito tempo, tanto tempo assim nas máquinas, e os que duram, que têm uma condição técnica de durabilidade melhor, lá na frente, quando os problemas acontecem, são extremamente danosos, como nós temos acompanhado em diversas empresas que usam esse tipo de produto semissintético. O que a Ol Lubrificante fez logo que ela foi criada? Já eu trabalho com isso há muitos anos, e nós tínhamos um químico, como eu já contei anteriormente, um alemão que nos ajudou muito nesse desenvolvimento, que a nossa tecnologia aqui não é suficiente para a gente fazer isso. Tivemos que trazer essa cabeça pensante de fora. Ele já estava no Brasil, eu o contratei, ele ficou comigo alguns anos, uns 10, 15 anos. Nós solicitamos que ele desenvolvesse alguma coisa que substituísse o semissintético. Teria que ser uma emulsão, que teria que substituir a emulsão semissintética, e teria que ser um produto que limpasse a máquina e que não emulgasse tanto óleo lubrificante assim, a ponto de dar mau cheiro, de gerar a necessidade dele ser trocado, dele contaminar muito os sistemas. E ele teria que ser sintético para evitar a presença do petróleo, ok? Ou seja, nós conseguimos, depois de bons anos trabalhando, nós conseguimos desenvolver uma que nós chamamos de emulsão, porque tem emulgador, como esse produto aqui, uma emulsão sintética, porque não tem petróleo como esse produto aqui. Então a emulsão sintética foi o que nós chamamos de pulo do gato para o mercado. Hoje é o produto que nós mais vendemos. Ele, se respeitar das condições de uso desse produto, concentração, ele tem uma estabilidade fantástica no pH, ele não dá mau cheiro, ele não precisa, nós temos diversos clientes há mais de 5, 10 anos usando, só limpando a máquina, tira, volta o óleo para a máquina, com muita raridade, a não ser que haja uma contaminação absurda de um sistema hidráulico que vaze, que o cliente opte por trocar tudo, né? Mas normalmente não há necessidade alguma de se fazer uma troca. Então, mesmo que ele esteja sujo, a própria reposição
vai mantendo um grau de uso normal. Usinando ferro fundido, não tem problema. As emulsões sintéticas foram a saída que nós encontramos para eliminar, para substituir as emulsões semissintéticas. Nós temos na nossa linha uma emulsão semissintética, um único produto que eu mostrei aqui para você, que é para atender algumas solicitações do mercado específicas, né? Mas eu diria que as emulsões semissintéticas e as soluções que nós temos também atendem bastante tipo de usinagem, até é preferência de alguns usuários, né? Mas é o que nós mais vendemos e mais indicamos sempre são as emulsões sintéticas. Quando fala em proteção de máquina, proteção de vedações, de tudo, o nosso trabalho com as emulsões sintéticas tem sido um sucesso absoluto, né? Não tem petróleo, enfim, limpa o equipamento, é fantástico. As vantagens, além de tudo, nós conseguimos em muitos casos aumentar bastante a vida útil das ferramentas, que é um item muito, muito importante para quem trabalha com usinagem. O gasto com ferramentas é de 10 a 15 vezes maior do que o gasto com óleo. Então o investimento no óleo foi necessário para substituir o petróleo e para manter o equipamento limpo, saudável, um produto que não faz mal, e para aumentar a vida da vida útil das ferramentas de corte, em muitos casos. Pode trabalhar, nós temos uma família inteira desses produtos indicada para material ferroso, não ferroso, aço, alumínio, material à base de cobre, né? Então, o uso dele é bastante de acordo com a necessidade. A gente indica uma família que nós temos dessas emulsões sintéticas muito longa e indicada para qualquer tipo de material, ok? É isso que a gente tinha a falar. Estamos às ordens, é óleo lubrificante, facilitando o processo.